Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos neste momento. Nós vamos estar dando abertura. O pastor Alexandre já está a caminho. Pediu para a gente dar abertura. E vamos começar a orar então. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, a cobertura preciosa do teu sangue nesta manhã. Pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e que diante da tua presença nós venhamos receber tudo aquilo que é direito nosso na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Desde já nós colocamos este altar, ó Pai, diante de ti, pedindo a Deus o teu favor, a tua graça, que habite aqui o teu Espírito Santo, que venha trazendo, ó Deus, o poder, a graça, a misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. É no nome de Jesus que nós colocamos desde já a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, nesta manhã os teus livramentos, os teus cuidados, que o Senhor venha intervir, ó Deus, na vida de cada um de nós. Que nós possamos nesta manhã te adorar, te louvar, te agradecer, ó Pai, reconhecer o teu senhorio, a tua grandeza, ó Pai, sobre tudo que o Senhor tem feito, sobre tudo que o Senhor há de fazer em nós nesta manhã, ó Pai. Habita, Espírito Santo, com a tua presença bendita, derramando uma unção poderosa sobre nós nesta manhã, sobre este altar, sobre cada vida, sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, e que em nome do Senhor Jesus caia por terra todo levante, todo intento, toda palavra dita por trás de nós, ó Pai, adiante de nós, que o Senhor esteja recolhendo todas as palavras que foram designadas para o mal, todo olhar, ó Deus, toda palavra contrária, negativa, que seja, ó Deus, destruída agora em nome do Senhor Jesus. Habita, Espírito Santo, ricanderábia, subiricanta lamanábia, que a presença lamachubiricandenábia do Senhor toque em nossas vidas para que haja cura, para que haja libertação, para que haja poder de Deus, ó meu Pai, pois a tua palavra diz que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, porque nós estamos diante de ti agora, ó Pai, e eu creio, Jesus, que os céus entrem em movimento ao nosso favor, que o Senhor manifeste aqui, ó Deus, a grandeza dos céus na vida de cada um de nós, para trazer a força, o vigor, ó Deus, para revigorar cada um de nós, ó Pai amado, para que nós possamos ser cheios de ti nesta manhã, ricanderábia, e tira toda tristeza, toda angústia, ó Deus, tudo aquilo que tem roubado o teu lugar na minha vida, na vida de cada um aqui, ó meu Pai. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, o Senhor é aquele que conhece todas as nossas palavras, aquilo que nós vamos pronunciar, ó Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece tudo de nós, ó meu Pai, e eu creio, Jesus, que nesta manhã o Senhor irá ministrar ao coração de cada um, através da tua palavra, ó Deus, através, ó Deus, do teu Espírito Santo, usa aquele que estará entregando a tua palavra nesta manhã e fala conosco verdadeiramente, ó Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu peço um revestimento de candenábia, da tua presença, do teu sangue, Jesus, tocando em nós desde o alto da cabeça, as plantas dos nossos pés, aonde o mal é obrigado a se retirar, porque a tua luz é que prevalece, Senhor, de Uricanderábia, é a tua presença que prevalece na vida de cada um de nós, ó Pai. Então dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e entra nesta manhã com providência divina, na vida daquele que está, de Uricanderábia, esperando, aguardando a vitória do Senhor, aleluia. Então eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, opera os teus milagres, opera tuas maravilhas nesta manhã, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Feche teus olhos, nós vamos estar entregando um louvor, uma adoração a Deus nesta manhã. Assim que o pastor Alexandre chegar, eu já vou passar para ele. Então fala, Senhor, nesta manhã eu entrego este louvor, esta adoração a Ti, como gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, por tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Perto
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim oferta a tua vida, a tua casa, a tua família para o Senhor nesta manhã. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, oh glória, não importam as circunstâncias, oh aleluia, te adorarei, Pai amado, e cantarás somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adore, adore, adore ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, bom dia, que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém, glória a Deus. Tem um louvor que ele diz assim: eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar. Vamos começar lentinho nessa parte.
Diz assim, ó: eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas, oh aleluia, altar eu adorarei o Rei da glória. Mais uma vez eu abro as portas. Diga para Ele nesta manhã: olha que dia maravilhoso, para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Com nossas palmas, aleluia. Adorai ao Rei. Mais uma vez. Adorai ao Rei. Bendito Deus, o Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Então declare: abra as portas para que entre o Rei da glória. Levante as tuas mãos assim, ó, com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Então levante as tuas mãos e aplaude e glorifica. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, nosso Deus é maravilhoso, amém? Fala para quem está perto de você, fala: você é uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Ô, pastorzão. Glória a Deus. Com nossas palmas assim, ó. Eu gosto de cantar esse louvor. Quero que você declare. Cante comigo. Vem, esta é a hora da adoração. Teu coração, vem, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará o Senhor, todo gênio se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua, aleluia, toda língua confessará o Senhor, todo gênio se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia. Vem. Peça as bênçãos de Deus na tua casa. Vem. Aleluia. Vem.
Senhor. Canta aí comigo, reinará. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Rei. Não há nada com sua palavra. Cantai ao eterno. Mais uma vez. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Rei. Não há nada com sua palavra. Louvado. Cantai ao eterno Rei. Toda língua confessará sua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o seu reino não passará. Ó eterno Rei. Oh, aleluia! Canta mais uma vez. Reinará. Reinará sobre toda a terra. Cantai ao eterno Deus. Não há nada com sua palavra. Cantai ao eterno. Toda língua confessará sua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor seja exaltado, ó Deus, e o seu reino não passará. Ó eterno Deus. Aleluia! Canta assim, ó, vem! Aleluia! Mais uma vez. Última. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é bom adorar o Senhor. Vem pastor Nilson aqui pregar, né? A gente sempre está revezando aqui, a gente tem pastores aqui, gente, um melhor do que o outro, né? Mas não é para glória de cada um de nós, é para a glória de Deus. Quinta-feira estava maravilhoso, né, pastor? O louvor aqui, maravilhoso, uma bênção. O louvor hoje aqui, eu falei ontem para os meninos aqui, a gente está sentindo muito a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Deus tem um plano, um projeto tão grande para nós. Você não tem ideia do que Deus está preparando para cada um de nós, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, viu? Toma posse das bênçãos de Deus. Querido Deus e Pai, nós abençoamos o pastor Nilson nesta manhã. Seja um canal de bênção para todos nós. E nós te agradecemos, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém. Você está feliz hoje? Amém, né? Olha que dia lindo hoje que o Senhor nos preparou. Amém? Glória a Deus. Pastor Adriano, eu ia brincar com o pastor Adriano, mas ele não veio hoje. Nossa palavra hoje vai falar sobre o pessoal que trabalha no campo, né? O pastor Adriano, ele sempre fala do Paraná, sempre fala da roça, né? Eu não fui criado na roça, irmãos. Eu vim de lá com 2 anos de idade, não trabalhei, graças a Deus, né? Já sou igual ao pastor Alexandre, já sou mais de shopping, mais de cidade, de centro, né, Sidô? Então, eu sou igual ao pastor Alexandre. Mas o pastor Adriano sempre fala do sítio. E eu fui algumas vezes num sítio próximo do Paraná. E uma coisa que me chamou muito a atenção, irmãos, quando o sitiante daquela região, eles vão fazer um roçado. O que é o roçado? É tirar o mato, aonde o mato está crescendo no pasto, né? Então o pessoal lá cria gado, né? E onde eu estava. E então eles combinam, tal dia vamos fazer um roçado. E convida os amigos, os vizinhos. E é incrível, pastor. Eles chegam 5 horas da manhã, porque tem que começar cedo, que o sol, né? E
20 pessoas, 30 pessoas. E eles pegam cedinho, escuro ainda, e entram no campo, né? Fazendo o roçado, quer dizer, cortando as ervas daninhas, os arbustos, para que a grama cresça para o gado, né? E quando é meio-dia, no mais tardar 1h da tarde, 1h, às 13 horas, eles já terminaram. E eles chegam na casa daquele senhor que convidou e tem um grande banquete, sabe? Eles matam, eu pude presenciar isso, eles matam uma leitoa, matam um cabrito, às vezes até um boi, um garrote, né? Porque assim já reserva a carne também para outros dias. E eu achei interessante a comunhão daquele povo, né? E a nossa palavra hoje, queridos, ela está bem dentro desse contexto. Ela está em 1 Samuel, se você quiser abrir lá, 1 Samuel capítulo 25. Eu nunca preguei essa palavra. Eu já vi o pastor Alexandre pregando essa palavra, e eu confesso para vocês que eu falei para Deus assim: Deus, essa palavra é muito complexa. E eu quase desisti de fazer o sermão dessa palavra. Mas aí o Espírito começou a mostrar algumas coisas, algumas revelações que eu tenho certeza que Ele quer falar com essa igreja. E se você está aqui hoje, Ele quer falar com você. Não é com o irmão que não veio hoje, não é com o pastor Adriano que não veio hoje, que eu falei. Ele quer falar com você e comigo. Capítulo 25 de 1 Samuel, nós vamos ler a partir do versículo 2. Amém? 1, 2, 3, amém. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher, presta atenção, de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e, indo a Nabal, pergunta-lhe, em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero. Olha o linguajar de Davi, irmãos. E assim direis àquele próspero: paz tenha, e a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, o teu filho. Olha, ele se coloca no lugar de filho. Dai, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens a Davi, tendo falado a Nabal, chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e a cada um foge a seu senhor. Ele coloca Davi no lugar como se fosse um escravo fujão. Tomaria eu, pois, do meu pão e a minha água, e a carne das reses que degolei, para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei quem é e nem de onde vem?
Então os jovens de Davi retornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu sua espada. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Até aí por enquanto, irmãos. Essa história ela é muito conhecida, né? E o que nós podemos ver aqui, irmãos, que a Bíblia nos informa, desde o primeiro versículo que nós lemos, que o homem, naquela época, ele era considerado próspero, rico, pelas suas possessões. O que eram as possessões? Terras, gados, ovelhas, cabras, que igual nós falamos aqui, camelos. E esse homem, a Bíblia nos informa que ele era muito rico. Que ele possuía, a Bíblia fala algumas coisas só, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras no campo, no Carmelo. Esse Carmelo não é o Monte Carmelo, lá onde Elias desafiou os profetas de Baal. Esse Carmelo é uma planície aos pés das montanhas de Judá. Então, às vezes a gente fala Carmelo, relaciona com Elias, né? Mas é outro Carmelo, é outra região. E Davi manda os seus representantes, os seus jovens, até Nabal, pedindo-lhe alguma coisa, porque, eu estou sabendo que você está tosquiando as suas ovelhas. E naquela época, a tosquia das ovelhas é como eu abri a mensagem falando sobre o roçado. As pessoas se reuniam, vamos tosquiar as ovelhas do Nabal. Se ele tinha 3.000 ovelhas, você já imaginou quantas ovelhas não deveria ter para tosquiar? Era um grande trabalho. E Nabal, sabendo disso, já tinha mandado preparar um banquete de rei, para logo após o trabalho, aqueles homens festejarem, né? Tanto pela produção, quanto pelo trabalho de cada um. E Davi, alguém fala para Davi, você lembra daqueles pastores que a gente ajudou aqui no Carmelo? Porque Davi estava fugindo do rei Saul. Quando ele forma aquele exército de malfeitores, de bandidos que estavam lá na caverna de Adulão, Davi era um homem que onde ele chegava, ele fazia amizade. Era um homem querido, era um homem de bom trato. Vocês viram aqui a linguagem que Davi usa para pedir para aquele homem, Nabal, uma ajuda, o alimento, o mantimento. Mas a Bíblia também informa que Nabal era um homem duro, maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Maligno nas obras, era um homem difícil de se lidar. Para começar, Nabal significa tolo. Não se sabe, os estudiosos não sabem se o nome era realmente Nabal ou se era só um apelido Nabal, porque Nabal significa tolo. Não é possível que alguém tenha um nome de tolo, de burro, de imbecil, né? Então acredita-se que, alguns estudiosos acreditam que seja um apelido. E era um homem maligno, era um homem ruim de coração. Ele estava preparando aquele banquete todo para os trabalhadores. E ele era muito rico. Não ia lhe fazer falta alguma se ele ajudasse Davi. E o interessante, irmãos, que eu não sei por que o autor coloca aqui, e era da casa de Calebe. Vocês lembram de Calebe?
do povo que saiu do Egito, milhares e milhares de pessoas, somente 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. E Caleb, mais valente ainda, quando Josué foi distribuir as terras, ele falou assim: olha, eu quero as terras de Hebrom, porque Deus falou que darei as terras, a Campina, a Canaã, a terra prometida, aí até Hebrom. E Hebrom era um lugar que tinha gigantes. E Caleb, quando foi tomar a sua posse, ele já tinha 85 anos. Então o autor coloca aqui que esse homem ruim, esse homem rico, ele era descendente de Caleb. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui? Primeiro, que a bênção, quando ela está sobre a sua vida, ela não está só sobre você. Ela está sobre você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Eu creio. A bênção não está só sobre você, está sobre a sua geração. E aqui o autor coloca aqui, e era da casa de Caleb. E às vezes, irmãos, a gente vê uma pessoa bem-sucedida. Deixa eu tomar um gole de água aqui, que a boca está secando. Eu tomei 2 comprimidos antes de vir, que eu estava com muita dor no corpo desde ontem. Voltando à palavra, queridos. Caleb, Nabal, ele era da descendência de Caleb. E às vezes a gente vê uma pessoa. Você já viu essa expressão, queridos? Dói no coração quando a gente ouve essa expressão. Ah, você viu aquele homem lá que brigou lá, que deu um murro na cara do outro lá? Brigou no trânsito, você viu? Saiu na pancadaria no trânsito lá. Ah, eu conheço ele, você viu? Tinha um adesivo da igreja no carro dele. Ele é crente. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo por que o autor colocou aqui? E era da casa de Caleb. Esse homem era maligno, era ruim, era um homem de difícil lidar com ele. Ele só falava aos berros, estúpido. E às vezes a gente ouve: ah, você viu aquele homem lá? Você viu aquela pessoa lá? Você viu aquela mulher lá, o barraco que ela fez no shopping? Na loja lá, você viu? E ela é crente, eu conheço ela. Não é verdade, irmãos? E ela é crente, sempre vai ter alguém. A mulher fez um barraco na loja lá, no supermercado. E ela é crente, eu conheço ela. Tem um adesivo da igreja no carro dela lá. Canta no louvor. Então, por isso que o autor colocou aqui, que ele era, esse homem maligno, ele era de uma descendência abençoada. Ele era rico porque a bênção de Deus atravessou gerações até chegar a ele. Vocês estão entendendo a informação que o texto traz? As bênçãos de Deus passou gerações e chegou até esse Nabal. Ele era rico, muito rico. E Davi, com toda a sua delicadeza, fala para os seus servos, né, seus jovens: vai lá como porta-voz. Fala para Caleb, ele está tosqueando as ovelhas. Com certeza, ele está preparando um grande banquete. Pede para ele mandar alguma coisa que ele tiver nas mãos. Olha que humildade, irmãos. Chega a me envergonhar. Você já se sentiu envergonhado com a palavra de Deus, irmãos? Não com a palavra de Deus, mas sentir-se envergonhado pela palavra de Deus. Tem hora que o Espírito dá uma tacada na gente e a gente se sente envergonhado. Davi fala para os seus moços: vai lá, fala para ele, nós
quando seus pastores estavam no Carmelo, cuidando das ovelhas, nós cuidamos deles. Davi tinha 600 homens preparados para a guerra. E nunca roubaram uma ovelha desse homem Nabal. Pelo contrário, eles ajudavam os pastores. Geralmente os pastores eram os mais jovens que cuidavam das ovelhas. Davi foi pastor. Davi sabia o que era a vida de um pastor, porque Davi foi pastor. Passou frio, passou fome, passou sede, no campo, nas montanhas. Então Davi falou para o seu, provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente Davi falou para os seus 600 homens: ninguém toca nesses pastores. Se alguém tocar nenhum pastor ou nenhuma ovelha, certamente morrerá. A Bíblia não está falando, irmãos, é eu que estou falando, tá? Mas pelo discurso de Davi aqui, então Davi manda aqueles jovens falar para Nabal: olha, nós cuidamos dos seus pastores. Muitas vezes, e se você ler mais para frente, você vai ver que quando um moço, um trabalhador desse Nabal, vai interceder para Abigail, sua esposa, ele fala assim: olha, quando nós trabalhamos no campo, no Carmelo, esses homens eram nossos vizinhos de muro. Olha só, irmãos. E eles nos ajudaram muitas vezes. Às vezes defendendo de feras. Defendendo, né? No deserto. Feras selvagens. E Davi manda aqueles homens com toda delicadeza pedir. Fala para ele mandar o que ele tiver na mão. Davi não exigiu nada. A delicadeza de Davi, como eu falei já hoje, me deixa constrangido, porque ele, sendo ungido de Deus, ungido rei de Israel, fugindo de Saul, ele, com essa delicadeza, ele manda pedir o que ele tiver na mão. Se ele mandar uma ovelhinha, está ótimo. Se ele mandar 2, 3, 4, melhor, amém. E esses moços chegam naquele homem duro de coração, aquele crente, né? Você já conversou com pessoa bruta, irmãos? Meu Deus! Você já olhou no espelho hoje? Hã? Quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê um Davi ou você vê um Nabal? Ô Senhor, não era para eu fazer essa pergunta. Essa pergunta veio agora, irmãos. Quando nós olhamos no espelho, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos um homem delicado, de bom coração, humilde no espelho. Uma mulher, né? Quando eu falo homem, mulher. Ou você vê um Nabal, já acorda azedo, né? Levanta da cama azedo, não quer conversar com ninguém, já briga com o marido já briga com o cachorro, coitado do cachorro. O cachorro está deitado na porta lá, o marido já sai chutando o cachorro, sai da frente. O que nós vemos no espelho? Um Davi ou um Nabal? E continuando a história, olha o que Nabal fala para Davi, irmãos. E respondeu: quem é Davi? Como se ele não conhecesse Davi. Davi era genro do rei Saul, e estava fugindo, perseguido pelo rei Saul. E quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele sabia até quem era o pai de Davi. Hã? Olha que tolo, né? Nabal mesmo. Né? Olha que Nabal. Quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. O que ele está dizendo aqui é que Davi era um escravo fugitivo de Saul. Olha a humilhação que ele está colocando Davi.
Cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, a minha água e a carne das minhas reses. Reses quer dizer os animais que foram quadrúpedes, né? A ovelha, cabrito, boi, né? Que foram matados para fazer aquele banquete. Em reses vem de alimentação. Que eu degolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm. Olha que humilhação. Você acha que Nabal não sabia que Davi vivia nas montanhas, no deserto, com um exército de 600 homens, fugindo de Saul, porque ele não queria guerrear com Saul, porque Saul era seu sogro. Ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. E ele falou: ai de mim se eu tocar no ungido do meu Senhor. Olha só, irmãos, que educação, que respeito a Deus, que amor a Deus. Chega a me envergonhar. Porque às vezes a gente trata Deus como um qualquer, como Nabal está tratando Davi. Às vezes nós achamos que Deus está à nossa disposição. Às vezes nós achamos que Deus está sentadinho lá, só esperando você pedir. Não é verdade, irmãos? Tem até um estudioso, um historiador aí, que ele faz uma afirmação muito séria. Ele fala assim: Deus não existe. Porque tudo que existe foi criado e Deus não foi criado. Deus é o Criador. Amém? Vocês estão entendendo? Deus não pode existir como nós vemos as coisas. E Davi conhecia exatamente quem era Deus. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Davi manda os seus soldados, seus homens, cinge. Sabe o que é cingir? Cingir é: pega a sua espada, coloca na cinta, no cinturão, fica em posição de alerta, que nós vamos lá na casa de Nabal, não vai sobrar uma criança viva. Olha só a palavra de Nabal, uma palavra maldita, mal falada, um homem ruim de coração. Olha o perigo de quando nós estamos irados, irmãos. Você falar uma coisa que pode destruir não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Bebe um gole d'água, como diz o pastor Alexandre. Às vezes, irmãos, na hora da raiva, na hora do ódio, na hora da ira, nós falamos palavras que machucam. Às vezes, na hora da ira, nós falamos palavras que podem trazer maldição, não só para nós, mas para a nossa família. E Davi fala para os seus homens: cinge tuas espadas. Todo mundo se preparou, subiu no cavalo, e ele levou só 400 homens, 200 ficaram para cuidar do acampamento. Você já imaginou, irmãos, 400 homens de guerra, com a espada nos dentes, chegar num sítio onde só tem camponeses? O que sobraria vivo, irmãos? Nada. O próprio Davi fala: até amanhã, a hora que amanhecer o dia, não terá um menino, uma criança viva nesse lugar. Só que se você continuar lendo aqui, eu não vou ler por causa do tempo, vocês vão ver que um dos moços de Nabal chama Abigail, sua esposa, e fala assim: olha, ontem veio uns moços de Davi
E Nabal, eu vou até ler esse versículo aqui, irmãos, porque olha o que o moço fala. Olha, pois agora, hás de fazer, porque de todo terminado está o mal contra o nosso amo, toda a sua casa. Ele é um filho de Belial, que não há quem possa falar. Isso aqui está no versículo 17, irmãos. O moço vai falar para Abigail do ocorrido, dos moços de Davi que vieram pedir comida, e Nabal maltratou, Nabal humilhou Davi. E esse moço ficou preocupado e fala para Abigail: olha, Nabal, ele é um filho do demônio. Ele é um filho do demônio, porque ninguém, com certeza, alguém, a Bíblia não fala, mas pelo relato desse moço, com certeza alguém tentou falar com Nabal. Nabal, você sabe quem que é esses moços? Eles são de Davi. Você sabe quem que é Davi? Se Davi vier com o seu exército, ele destrói tudo isso aqui num piscar de olhos. Só que o moço fala para Abigail aqui: Nabal é um filho de Belial, não há quem possa falar. Você já tentou dar conselho para uma pessoa que é dura de coração, irmãos? Você já tentou dar conselho para uma pessoa que está indo para um caminho errado? E a pessoa te trata mal ainda? Vai cuidar da sua vida. Você não cuida nem da sua vida, vem querer cuidar da minha. Olha o que a palavra está falando, irmãos. Uma palavra maldita, mal falada, pode trazer maldição para a sua casa, para a nossa casa. Só que a palavra diz aqui que Abigail era uma mulher de entendimento, ou seja, inteligente, muito inteligente, e formosa e bonita. O que Abigail faz? Mais que a pressa, ela pega bastante comida, bastante pão, bastante figo, bastante uva, passas, né? Passas que não estragam. E vai ao encontro de Davi, porque o moço fala para ela: certamente Davi já está vindo para destruir a fazenda, destruir Nabal. E Abigail pega o seu jumento, todas essas cargas com os seus servos, e vão ao encontro de Davi. Quando ela encontra Davi, irmãos, nosso tempo está avançado, mas eu quero ler só um pedacinho aqui. É mais uma humilhação para nós, irmãos. Às vezes o nosso coração é tão duro, que até para orar, a gente ora errado. Ó Deus, é a última vez que eu estou falando com o Senhor. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais na igreja. Quem já fez essa oração? Não levante a mão. Pastor. Todo mundo já fez essa oração, irmão. A maioria dos crentes já fizeram essa oração. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu não acredito mais no que eles pregam lá na SEB, não, lá na igreja. Não acredito mais no que o pastor Alexandre prega, no que o pastor Nilson prega, no que a pastora Rosana prega. Irmão, Deus não é mordomo. Olha, quando Abigail encontra Davi, então Abigail apressou, disse ao seu jovem, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu. Olha só, irmãos, presta atenção. Fale para mim se você teria caráter, capacidade, humildade, em primeiro lugar, de fazer o que essa mulher fez, sendo ela rica, esposa de um homem rico. Vendo, pois, Abigail, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se o seu rosto diante de Davi, e inclinou a terra.
Está dizendo que Abigail desceu do seu jumento, ajoelhou diante de Davi com o rosto na terra. Olha a humildade dessa mulher, irmão, e sabedoria dessa mulher. Lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, olha, ah, Senhor meu. Ela nunca tinha visto Davi na vida. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ela está tomando a culpa do seu marido, a burrice que o seu marido fez. Ela está tomando sobre ela. Mulher sábia, mulher seja sábia, você salva a sua família. Seja sábia, mulher. O homem às vezes é bruto, às vezes o homem é ignorante, o homem vive numa caixinha, num quadradinho. O homem não tem o raciocínio que a mulher tem. Eu falo por mim mesmo porque eu sou homem. Mulher sábia. Prostrou-se o rosto diante de Davi, lançou-se aos seus pés. Ah, Senhor meu. Isso aí no versículo 24, irmãos. Minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, meu marido, né? Impressão no seu coração, porque tal ele é o seu nome. Seu nome é tolo, ele é tolo, ela está falando para Davi. Olha a sabedoria dessa mulher. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens. Olha, eu não vi quando os seus moços chegaram lá. Meu Senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, com letra maiúscula, vive Deus, vive o Senhor, letra maiúscula agora, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Olha a tacada dessa mulher, irmãos. Olha o que ela fala para Davi. Impediu que vires com sangue nas suas mãos, e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. Sabe o que ela está falando aqui, irmãos? Que o Senhor permitiu que ela encontrasse Davi, para que Davi não voltasse com as suas mãos sujas de sangue depois da chacina, uma chacina, e ainda dizendo que a minha mão fez justiça. Olha só. A minha mão me salvou de Nabal. Quantos de nós, às vezes, irmãos, né? Queremos fazer justiça. Seja os teus inimigos procurando. Agora essa é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê aos jovens que andam, pois, as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor Davi, porque o meu senhor Davi guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Olha o que essa mulher fala para Davi, irmãos. Vive o Senhor. Porque o Senhor Davi guerreia as guerras do Senhor. Então foi Deus que me mandou aqui. Oh Deus, fala com a tua igreja. É muito forte isso, irmãos. Às vezes por uma picuinha tão pequena, a gente faz um pé de guerra dentro de casa, né? Às vezes uma picuinha tão
insignificante. Eu vou parar por aqui. Eu gostaria que vocês continuassem lendo esse texto. Vocês vão ver que Davi agradece ela, já é 10h30. Davi agradece ela e fala assim, ó, foi Deus que te enviou, para que eu não fizesse essa chacina, para que eu não voltasse com as minhas mãos sujas de sangue, ainda achando que as minhas mãos fizeram justiça. Eu estava enganado, eu estava errado, mas Deus usou você para mostrar que eu estava errado. Tinha muito mais coisas para falar, irmãos. Mas eu gostaria que você leia na sua casa, termine de ler esse texto. Você vai ver que lá no final, Nabal morre, uma semana depois desse ocorrido. Nabal morre porque a sua mulher chega em casa depois que ela volta de Davi. Nabal estava lá no seu banquete, bêbado, não falando coisa com coisa. A mulher vai deitar, vai dormir. No outro dia que o homem estava são, ela fala assim, olha, eu fui ao encontro de Davi. Davi vinha com 400 homens para destruir tudo, matar tudo. Mas o Senhor dos exércitos, abriu os olhos de Davi. Eu levei presentes para Davi. Sabe o que aconteceu? Alguns historiadores dizem que provavelmente Nabal teve um derrame cerebral e ficou paralisado. Caiu, né? Caiu duro, mas não morreu. Teve um derrame quando ele soube que Davi vinha com 400 homens para destruir tudo. Uma semana depois, ele morre. Ele teve o ataque, vivo, uma semana depois ele morre. E Davi, vendo o valor daquela mulher, a sabedoria daquela mulher, ele manda os seus moços de volta e fala assim para Abigail: Davi quer se casar com você. A bênção completa, irmãos. Abigail se casa com Davi. E vai ser rainha de Davi quando ele assume o trono. Uma das rainhas, né? Ou a rainha. Vocês entenderam, irmãos? Que uma palavra pode trazer uma destruição tão grande. E outra palavra pode trazer o conserto, pode trazer o arrependimento, pode trazer o conserto na vida de um casal. Tem casal que passa anos brigado. Eu não sei como que pode isso, irmãos. Como pode um casal dormir na mesma cama e viver anos brigado? Está pronto o almoço? Vá lá e veja. Hã? Só nos... Um dá sim, o outro já aproveita e dá sim. Né? Né, Ronaldo? Uma bênção o casamento, né, Ronaldo? Amém. Irmãos, faz 40 anos que eu sou casado. Eu tinha 21 anos e a minha esposa tinha 18. Nós temos 41 anos já de casado, mais 4 de namoro, 45 anos juntos. Nós nunca brigamos, nunca tivemos assim uma briga de ficar de mal um com o outro. Outro dia eu estava na Unimed, no átrio ali da Unimed, entrando com ela, ela estava na cadeira de roda, ela está andando, mas quando é longas distâncias assim, eu coloco ela na cadeira de roda. Aí a hora que nós passamos na catraca, o segurança veio, olhou para mim assim, que coisa mais linda, o casalzinho. Quantos anos? Não faça essa pergunta, irmão. Quantos anos? Eu não entendi na hora. Quantos anos de casado? 40 anos. Que maravilha. Qual o segredo? Não faça essa pergunta, irmão. Qual o segredo? 40 anos de casado. Eu olhei para ele e falei assim, você falar para ela, você está certo, amor. Você está certo.
Você está certa, amor. É incrível, né, irmãos? Irmãos, para encerrar, sem perder o espírito da pregação, eu queria encerrar contando uma parábola que eu ouvi esses dias. E eu falei, olha que sabedoria. A palavra de hoje falou sobre palavras, né? Pessoas agressivas, brutas. Pessoa que não tem fino trato, não tem freio na língua. Havia um trem de passageiros, estava indo para o interior, e já era tarde da noite, uma criança começa a chorar, lá no fundo do vagão. Presta atenção nessa parábola, irmãos. Pastor Rodrigo que contou, que ele também ouviu. E uma criança começa a chorar, e a criança começa a chorar, e vai chorando. Sabe criança nova assim, 1 aninho, 2 aninhos? Quando começa a chorar, e o choro vai aumentando. Aí daqui a pouco um lá começou a se incomodar. Oh, mas essa criança não tem quem faça essa criança parar de chorar? Olha o pré-julgamento. Mas não tem quem faça essa criança parar de chorar? Outra fala assim, isso aí é o pai e a mãe que não dá educação. A gente ouve isso aí, não ouve, irmãos? Isso aí é o pai e a mãe que não dá educação. E a criança chorando, E cada vez, outro que estava dormindo lá, no terceiro sono, acordou já de madrugada, a criança chorando. Oh, mas não tem quem faça essa criança parar de chorar? Isso é mau costume. Isso é isso. Isso é falta de cinta. Cada um falava uma coisa. Olha o poder das palavras, irmãos. Olha o pré-julgamento. Depois que começou aquele alvoroço no vagão, aquele homem lá no fundo levanta e fala assim, eu peço perdão para vocês, pela criança estar chorando, mais 2 crianças pequenas, além da que estava chorando. Eu peço perdão para vocês, é que a minha esposa, ela está num caixão lá no vagão de bagagem, lá atrás. E nós estamos voltando para a nossa cidade, para que ela seja enterrada. Ficou um silêncio ensurdecedor no vagão. Aí daqui a pouco uma mulher falou assim, viu? Deve ser fome, eu estou amamentando. Posso pegar o neném para dar mamar? O outro falou assim, vocês estão precisando de alguma... Vocês estão com fome? Olha, nós temos comida aqui, nós temos lanche. Vocês estão precisando de dinheiro? Olha, eu tenho dinheiro, eu posso te ajudar com... Olha só, irmãos. A inversão do pré-julgamento para a realidade. Minha esposa está num caixão lá no vagão de bagagem. E nós estamos voltando para a nossa terra para enterrá-la. E as pessoas lançando palavras. Isso é mau costume, isso é má educação, isso é falta de cinta. Quando ele fala, o silêncio fica ensurdecedor. Aí as pessoas... Vocês lembram que eu falei para vocês que tem hora que a palavra de Deus nos envergonha? Nos constrange? Como Abigail fez aqui com Davi? Como Davi fez? O discurso de Davi? Então, antes de você abrir a boca para amaldiçoar alguém, para falar mal de alguém, essa semana a pastora Rosana e o pastor Alexandre falou muito sobre isso aí, quinta-feira. Abençoe. Não pode, a palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Então abra sua boca para abençoar. Abençoe a igreja, abençoe os irmãos, abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão desempregados, abençoe aqueles que estão passando necessidades, abençoe.
Vocês estão entendendo, irmãos? O poder que tem a nossa boca, a nossa língua. Use a sua boca para abençoar a igreja. Use sua boca para abençoar a sua família. Em vez de você falar, aquele lá não vai dar nada, não. Ih, aquele lá já está perdido. Abençoe, ore por ele. A palavra de Deus nos constrange. Porque ela fala que na hora da dificuldade é para a gente se humilhar, na hora da dificuldade é para a gente glorificar a Deus. Amém, irmãos? Quando você olhar para o espelho, você vai ver Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou você vai ver Nabal? Mas há conserto, viu, irmãos? O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Se a sua boca proferia palavras ruins, o sangue de Jesus pode purificar e a sua boca proferir palavras boas. Se a sua boca proferia maldição para alguém, o sangue de Jesus pode fazer a sua boca proferir e profetizar palavras boas. Amém? Eu quero terminar por aqui. Que Deus abençoe a igreja. Se você puder, irmãos, venha no culto de quinta-feira. Deus está fazendo um mover no culto de quinta-feira. Se você tiver disponibilidade. Quinta-feira eu vim me arrastando, pastor. Mas eu vim e foi uma bênção, irmãos. Parte dessa palavra saiu de quinta-feira. Amém? Quero passar a palavra ao pastor Alexandre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Que palavra, né, irmãos? Vamos se colocar de pé. Vamos voltar para nossa casa? Glória a Deus. Põe a mão na altura do teu coração. Vou orar por você. Ô Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Quantas vezes nós somos Nabal. Quantas vezes a gente quer fazer, Senhor, do nosso jeito, da nossa maneira. E quantas vezes, Senhor, a gente também quer fazer como Davi. A gente se enfurece, a gente fica com raiva, a gente quer tomar a decisão. Obrigado porque o Senhor sempre tem colocado alguém nesse altar como Abigail. Para corrigir, para mudar, para transformar, para trazer uma palavra de renovo, para entender quem nós somos. Muitas das vezes, Senhor, nós temos autoridade, no mundo espiritual nós temos autoridade para liberar palavras, e o diabo sabe disso, ele libera palavras, ele coloca muitas vezes palavras na nossa boca para a gente tomar aquela decisão, aquela atitude. Quantas das vezes a gente vai lá e fala coisas que não era para falar. Senhor, nos ajuda, nos dê sabedoria, discernimento. Senhor, abençoa a tua igreja nesta manhã, Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abençoa essa semana, Senhor. Que possamos ter atitudes de Davi. Que possamos ter atitudes de Abigail, Senhor. Atitude certa, correta. E que o Senhor nos ajude a vencer Nabal na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nessa semana. Leva os teus filhos em paz, guardados, abençoados, renovados, fortalecidos, Senhor. E que a tua mão nos abençoe e que a graça do Senhor venha sobre a nossa vida. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada vida, em cada coração. Nos leva guardados, protegidos, abençoados no nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.